Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o tema Iniciação à Vida Cristã. E hoje nós vamos falar sobre o processo catecumenal. E é importante nós termos consciência que quando nós falamos de iniciação à vida cristã, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu os demais vídeos, quando nós falamos de iniciação à vida cristã, nós falamos desse processo de evangelização que envolve toda a igreja, não somente a catequese, mas todas as pastorais e movimentos. É a paróquia implicada, é a paróquia envolvida nesse processo de evangelização, ajudando cada irmão, cada irmã a mergulhar ainda mais no processo da fé e mergulhando ainda mais no mistério de Deus. E hoje nós queremos resgatar essa pedagogia catecumenal que nos ajuda a viver muito bem esse processo de evangelização. Vamos lá então? Com o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, ao resgate dessa centralidade do mistério pascal de Jesus Cristo. E a pedagogia catecumenal, ou seja, é o resgatar a pedagogia da fé da Igreja dos primeiros séculos do cristianismo. A celebração entre fé e vida. Então o Concílio Vaticano II vem resgatar essa centralidade, que é o mistério pascal de Jesus Cristo, a pedagogia catecumenal, resgatando ali as primeiras comunidades, a pedagogia da evangelização das primeiras comunidades, onde realmente se celebrava fé e vida. A proposta desse resgate da vivência catecumenal traz a proposta da vivência dos sacramentos, ou seja, como nós já dissemos, vamos repetir novamente, é romper com uma catequese sacramentalista. Vivenciar a catequese não é receber sacramentos apenas, mas vivê-los. Então, o grande propósito dessa vivência catecumenal, do processo de iniciação à vida cristã, é romper com uma catequese sacramental para que nós possamos então viver a dimensão mais profunda dos sacramentos, assumindo-os na nossa vida. A catequese em nossos dias de hoje deve se preocupar em vivenciar o querigma, o primeiro anúncio, anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Quando falamos do primeiro anúncio, não quer dizer que ele fique esquecido com o passar dos tempos, jamais. O primeiro anúncio sempre tem que fazer parte da nossa vida, mas ele deve ser ouvido, vivido ao longo de toda a vida, de diversas maneiras, pois Jesus Cristo é e deve ser o centro da nossa vida. Então o querigma foi ontem na nossa vida, é hoje na nossa vida e também tem que ser amanhã. Então o querigma é para a vida toda. Esse primeiro anúncio tem que fazer parte da nossa essência cristã. E é preciso resgatar essa essência da catequese, pois ao longo da história ela foi perdendo a sua dimensão querigmática e ficando apenas com um contexto doutrinal. Não que a doutrina não seja importante na nossa vida, ela é fundamental, né? E a doutrina, ela tem que caminhar junto com o primeiro anúncio. Então, doutrina e primeiro anúncio tem que estar de mãos dadas, unidas, né? Uma complementando a outra. Nós não podemos focar só na doutrina e não podemos focar somente no primeiro anúncio. Ambos têm que estar unidos, doutrina e primeiro anúncio. Então, diante desse desafio que vivemos hoje, como assumir essa catequese de inspiração catecumenal para que possa responder os desafios de hoje? Então, como que a catequese de inspiração catecumenal ela vai nos ajudar a responder os desafios de hoje? O documento de Aparecida de 2007 diz que o querigma não é apenas uma etapa, mas é o fio condutor de um processo para que ocorra uma iniciação à vida cristã verdadeira. Então, nós precisamos assumir esse processo de evangelização para responder os desafios de hoje.
ou seja, viver realmente essa evangelização profunda, arraigada no mistério de Deus. O Diretório Nacional da Catequese vai dizer o seguinte, que a finalidade da catequese é aprofundar o primeiro anúncio, acolher, celebrar, viver o mistério de Deus, que é manifestado em Jesus Cristo, que nos revela o Pai e nos envia o Espírito Santo. Então, o Diretório Nacional nos chama realmente para viver esse querigma com profundidade. Em sintonia com o primeiro anúncio está a pedagogia mistagógica, que ressalta a palavra feito em gesto, a palavra que se traduz em gesto, ou seja, a palavra se torna visível com um gesto de acolhimento, assim como fez Jesus. Então é preciso vivenciar esse querigma, mas ao mesmo tempo fazendo que essa pedagogia mistagógica ajude a cada um de nós a viver o acolhimento. Acolhimento esse que foi demonstrado, celebrado, vivido pelo próprio Jesus Cristo. Então, por isso, o caminho a ser trilhado exige de cada um de nós empenho, dedicação, para superarmos uma catequese devocional, sacramental, para uma catequese evangelizadora, vivencial, celebrativa e, acima de tudo, orante. Então nós precisamos que a partir desse querigma, a partir da pedagogia mistagógica, pedagogia catecumenal, nós possamos superar o sacramentalismo na catequese, para que a catequese realmente seja vivencial, celebrativa e orante. A catequese querigmática, mistagógica, apresenta um caminho que possibilita a pessoa fazer a experiência profunda de Jesus Cristo, através das celebrações dos sacramentos, com toda a sua riqueza e sinais, que às vezes fica esquecido. Às vezes os catequizandos, os catecúmenos não vivem a profundidade da celebração dos sacramentos. Às vezes compreendem, veem, tanto os pais como os catequizandos, até muitos catequistas também, por sinal, veem o final de uma etapa como uma formatura, e não é. É momento de celebrar, de realmente mergulhar no mistério de Deus. Essa é a proposta da catequese que trilha um caminho de vivência sacramental. E através da pedagogia catecumenal, temos que ter presente o contexto de catequese e liturgia. Se tomarmos como base o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, percebemos que a catequese ela é estritamente ligada à história da salvação, dando aos sacramentos uma visão mais ampla do mistério de Cristo, do mistério do Salvador, que nos ajuda a superar a visão de uma catequese estritamente sacramental. Então, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, o RICA, que hoje existe ele simplificado também para o contexto da catequese de crianças, adolescentes e jovens, vem nos resgatar e nos ajudar a viver essa profundidade da história da salvação e, ao mesmo tempo, nos colocando diante da vivência dos sacramentos, para que nós compreendamos os mistérios contidos nos sacramentos que nós celebramos. É por isso, então, a necessidade de uma catequese que haja experiências celebrativas, para que ocorra uma verdadeira educação litúrgica, para que o catequizando, o catecúmeno, viva essa experiência do mistério da fé. É fundamental trazer essa vivência, essa pedagogia litúrgica orante para a catequese, para que realmente as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos vivam esse mistério da fé. E é importante que o processo catecumenal possibilite uma mistagogia do encontro pessoal com Jesus Cristo, para que haja um verdadeiro
acolhimento da fé. Aqui nós temos um exemplo bem bonito, profundo, que é o encontro da samaritana com Jesus Cristo, esse encontro pessoal que rompe barreiras, que rompe preconceitos e faz com que ela viva realmente esse encontro verdadeiro. É isso que a catequese mistagógica precisa viver e precisa apresentar. Fazer com que os catequizandos, os catecúmenos, realmente façam esse encontro pessoal com Jesus Cristo. E precisamos vivenciar isso para que não seja algo passageiro. E os catequizandos possam perceber que o tempo que eles estão vivendo nesse processo de iniciação à vida cristã é permanente. Ou seja, vai terminar a etapa da crisma, não vai terminar a sua vida de fé. Ou seja, esse processo ele vai continuar. E nós precisamos criar essa consciência da continuidade da vivência do mistério de Deus. Ou seja, a catequese é uma etapa da nossa vida. Aquele momento da Eucaristia, do crisma, é um momento. Ele não termina ali. É uma etapa, porque continua. É o processo mistagógico, vou continuar me aprofundando ainda mais nesse mistério de Deus. Então precisamos estar atentos, muito atentos, pois há muitos cristãos batizados, mas não evangelizados. Ou seja, muitos cristãos que foram catequizados, receberam a doutrina, mas não foram evangelizados. Por isso que estão distantes hoje desse compromisso profundo com o batismo, com a sua vida de fé. Então precisamos estar atentos a isso, porque há muitos cristãos batizados, mas não evangelizados, que não assumem o compromisso com o evangelho e muito menos com a vida da comunidade. Quantas vezes a gente escuta ou escutamos os catequistas dizer: nossa, padre, os meus catequizandos crismaram, estão crismados e agora sumiram. Não estão em nenhuma pastoral, não estão em nenhum movimento. Por quê? Porque apenas cumpriram uma etapa. Viram aquilo apenas como um momento da sua vida que depois não teria continuidade. E nós precisamos oferecer uma catequese que favoreça esse entusiasmo para continuar. E o processo de iniciação à vida cristã tem essa pedagogia. Então nós precisamos primeiro tomar consciência que até nós catequistas, padres, nós precisamos continuar o nosso processo mistagógico de iniciação à vida cristã, porque a iniciação à vida cristã é a vida toda. Não é só esse momento de 4, 5 anos, depende da realidade, não é só esse momento. O processo de iniciação cristã inicia desde o momento em que eu sou concebido com os meus pais até o momento que eu assumo a minha fé e dou continuidade a ela. Então, a iniciação à vida cristã é a nossa vida toda. Então é preciso criar esse entusiasmo nos nossos catequizandos, nos nossos catequistas, para que vivam esse grande mistério de Deus. Essa pedagogia mistagógica que faz com que nós nos encantemos cada vez mais por Cristo e façamos cada vez mais essa experiência pessoal com Jesus Cristo. Ou seja, nos possibilitar sentar ao lado do poço da nossa vida e ali fazer esse diálogo verdadeiro com o Senhor. E deixar com que Ele conheça a nossa vida e nós conheçamos ainda mais a vida do Cristo, matando a nossa sede da nossa fé, a sede da nossa missão, a sede de realmente querer evangelizar cada vez mais. Então o processo de iniciação à vida cristã é propor esse amadurecimento para que o Evangelho faça parte da vida ontem, hoje e sempre. Então, dentro dessa pedagogia catecumenal, é preciso propor esse amadurecimento para que o Evangelho faça parte da nossa vida ontem, hoje e sempre. Amados irmãos e irmãs, um beijo no coração de vocês, que possamos juntos assumir esse processo de evangelização, se encantar, pela iniciação à vida cristã, se encantar pelo Evangelho de Jesus Cristo e anunciar a boa nova a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e os guarde hoje e sempre, e até o próximo vídeo.